Olá, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor para a tua vida. Vamos dar continuidade aí ao resumo bíblico. Hoje iremos falar sobre o livro de Jeremias e que nós possamos vir aprender com esse livro em nome de Jesus. Autor, Jeremias, que editou ao seu secretário Baruque. Então o escritor foi Baruque, mas o autor Jeremias. A data que esse livro foi escrito, irmãos, foi 627 a 580 a.C. 627 a 580 a.C. O período foi de 40 a 47 anos. O ministério de Jeremias começou durante o último rei bom de Israel, que era Josias, e continuou com 4 reis perversos restantes: Joacás, Joaquim e Zedequias. Este livro recebe o nome de seu autor, profeta Jeremias. Embora 70 anos antes da Assíria houvesse sido poderosa e suficiente para destruir o reino do norte, Israel, seu poder diminuiu e a Babilônia finalmente derrotou tanto a Síria como o Egito para então alcançar supremacia mundial. A vida de Jeremias cobriu 40 anos, tendo presenciado a destruição de Jerusalém, também pelas mãos da Babilônia. Outros profetas desse tempo são Sanfonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Jeremias, o profeta chorão, começou o seu ministério em Jerusalém, aproximadamente, irmãos, aos 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, ele começou ali a ser usado por Deus. Apostasia, idolatria e adorações pervertidas estavam presentes em Judá. Então nós vemos aí porque Deus levantou um profeta naquela época, Jeremias, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo em Judá, que era apostasia, idolatria e adoração perversa que estavam presentes naquele lugar. Onde foi escrito? Provavelmente em Jerusalém. Todavia, alguns estudiosos sugerem o Egito, o local onde foi escrito. Com intrepidez, Jeremias assumiu a inevitável tarefa de programar o julgamento de Deus a uma nação que não se havia arrependido. Ele também permanece no celibato, com o sinal de que o juízo viria durante a sua vida, que está lá no capítulo 16. Então, Jeremias aceitou o celibato, com o sinal que Deus viria ainda com ele vivo, e ele aceitou o celibato. O que realmente aconteceu, sofreu perseguições quando falsos profetas da sua terra, como Ananias, disseram ao povo que eles desejavam ouvir em vez de dizer a verdade de Deus. A mensagem impopular de Jeremias resultou em tristeza, encarceramento, excomunhão do templo e açoite para ele, que está lá no capítulo 20 e 38. Porque eu disse lá no livro de Isaías que o profeta ele não tem honra, e quando ele é usado por Deus, muitos deles são perseguidos e mortos, porque levantam falsos profetas para acusar aquele profeta. Levanta profetas usados pelo inimigo com interesse humano, com interesse do homem, para acusar e condenar aquele profeta que é usado por Deus. Mas nada deteve Jeremias. Embora profetizando destruição, ele prometia um tempo de bênção
Ele prometia um tempo de bênção e de restauração e uma nova aliança. Depois de Judá ser levado ao asilo da Babilônia, ele permaneceu com remanescente em Jerusalém. Mas quando Gedalias, o governador de Jerusalém, foi assassinado, Jeremias foi levado como refém ao Egito, onde continuou o seu ministério profético. Então nós estamos vendo aí também, irmãos, que o profeta, mesmo ainda não tendo honra, muitos são perseguidos e mortos, muitos são escravizados, muitos são decapitados, muitos são esquartejados. Então os profetas da época eram perseguidos e mortos, porque eles eram usados por Deus. A palavra-chave do livro de Jeremias é pecado e choro. E é por isso que ele era considerado o profeta chorão. A responsabilidade de Jeremias era programar o futuro julgamento de Judá por seu contínuo pecado, pois a maldade do povo era muita. Jeremias chorava, não somente por sua própria perseguição, mas também pela amarga aflição da sua nação. Judá estava julgada, Judá estava condenada, a mão de Deus estava pesando sobre Judá. Jeremias programava ali a mudança daquele povo, a restauração daquele povo, mas aquele povo não se arrependia dos pecados, nem muito menos da idolatria. Deus é paciente e amoroso. O amor de Deus por nós pode requerer disciplina divina para o nosso bem. O que é disciplina divina, irmãos? Correção. Deus muitas das vezes pode corrigir um povo, uma nação, né? Porque Deus tem amor sobre aquele povo. Deus quer o conserto daquele povo, que nós sabemos que um povo, quando ele se perde, as próximas gerações que estão ali, que vão nascer daquele povo ali, vão se perder também. E às vezes Deus faz com que haja uma correção sobre aquele povo, para que as gerações futuras se voltem novamente a Deus. Deus se entristece com seu coração, em seu coração, quando tem de disciplinar os seus filhos. As nações que rejeitam a Deus, pagarão o preço da sua desobediência. Agora é tempo de arrepender-se e voltar-se para Deus. Deus talvez tenha de repreender o pecado em nossas vidas, mas Ele nunca nos deixará e nem nos abandonará. Então a correção de Deus é para nos disciplinar. A cobrança de Deus é para o nosso conserto, é para o nosso fortalecimento. O que nós possamos tirar desse livro para nós, irmãos? O que nós possamos trazer desse livro para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Que nós temos que andarmos segundo a vontade de Deus. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida tem que agradar a Deus primeiro. Antes de nós agradarmos os homens, antes de nós agradarmos a religiosidade, nós temos que agradarmos a Deus. É importante nós agradarmos a Deus. É importante nós andarmos com nossa mente e o coração fixado a Deus, para que a mão de Deus não pese sobre nós, nem sobre a nossa geração, nem sobre o nosso estado, nem sobre o nosso país, porque é assim que Deus é. Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus corrige o que ama. O embolso desse livro, irmãos, o chamamento de Jeremias, está em Jeremias 1, do 1 ao 19. Profecia contra Judá, Jeremias 2, 1 ao 29 e 32. A futura restauração de Israel, Jeremias 31 a 33, 26. A queda de Jerusalém e sua fuga para o Egito, Jeremias 34, 1 ao 45, 5. Profecia contra as nações estrangeiras, Jeremias 46, 1 ao 51, 64. A captura e destruição de Jerusalém, que está lá em Jeremias 52, 1 até o 34, em nome de Jesus. É que possamos tirarmos aproveito desse livro, é que nós possamos realmente servirmos a Deus, possamos nós olharmos para Deus, que possamos nós trazermos esses livros como exemplo de vida, para nós nos fortalecermos em Deus.
As profecias foram faladas, mas nem todas as profecias o povo se arrependeu, porque o povo ainda estava contaminado, o povo ainda estava destruído, o povo ainda estava rebelde contra Deus. Mas mesmo assim Deus mandava os profetas falar em nome dele, para que o povo se arrependesse e voltasse novamente para Deus. E você aí que está me ouvindo, tem voltado para Deus? Tem deixado os nichos? O que são nichos? São as poluições religiosas entrar na tua vida? Tem realmente sido um verdadeiro cristão? Tem usado a Bíblia como seu manual de fé, sua prática de fé? É isso que eu deixo para você hoje. Use a Bíblia como teu manual de fé, como a tua prática de fé, para que você possa fortalecer em Deus. Se você fizer usar a Bíblia como teu manual de fé, não tem nada a te cobrar, não tem nada a te condenar, né? Porque você está seguindo os caminhos certos, que são os caminhos de Deus. Quero orar para a tua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca essa vida, esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que seja tocado e abençoado, Deus. Que essa palavra, a palavra hoje, meu Deus, em Jeremias, esse resumo bíblico, possa trazer para nós sabedoria e fortalecimento das nossas almas. Entrego cada ouvinte, cada pessoa em tuas mãos, para que seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Jesus abençoa a sua vida.